Sem dúvidas, após o show de Gojo Satoru Sensei, já era difícil de imaginar que Jujutsu conseguiria proporcionar outras técnicas fenomenais. E realmente, foi difícil. Porém, a gente teve técnicas surreais protagonizadas por Fushiguro Megumi no penúltimo episódio, impressionando até mesmo Sukuna. E como bônus, no último episódio, tivemos uma batalha em dupla de Nobara junto de Itadori, onde fecha com um clima de saudades, de expectativas para futuras adaptações e projetos de Jujutsu Kaisen. Harau Ardo, Domodomo, meu querido, minha querida Kohai, seja muito bem-vindo para um vídeo onde hoje vamos falar sobre Jujutsu Kaisen e seu final de temporada, que eu acho que é bem interessante, porque aquela pergunta já surge: Haru, você acha que vai ter segunda temporada? Com certeza vai ter, porque já teve filme anunciado que vai ser a adaptação do volume Zero, então praticamente vai ter foco no Yuta Okkotsu, que é um dos melhores personagens. Ele é o Gojo Sensei, só que com um nerf de certa maneira, então é interessante isso. No vídeo do incidente em Shibuya você tem um pouco de noção do Yuta, mas o foco central é falar que vai ser bacana ver, digamos que, uma história focada nele, ainda mais adaptando em um filme de 1h30, e diante disso é interessante, porque praticamente vai ser o foco, digamos que, de Jujutsu até 2022, porque vai lançar no finalzinho de 2021, início de 2022, então com isso a gente já sabe que o filme vai ser o grande foco. Porém, após isso, a gente ainda vai ter o foco na segunda temporada de Jujutsu, mas isso eu só acredito que vai ser falada logo no final de 2021, logo após o filme de 2022, sendo algo a ser anunciado na metade e confirmado em 2022 para que lance em 2023. Não acho que Jujutsu seria algo tão rápido assim, só se eles lançarem também em outubro do ano que vem. Isso pode acontecer porque faria uma referência à primeira temporada, então se você quer ter noção, Jujutsu Kaisen pode ter talvez uma segunda temporada anunciada ainda esse ano. Mas eu acho que realmente a adaptação vai ser meio que a la Black Clover. Só vai voltar lá por 2023, ou no melhor dos casos, em outubro volta. É o que eu acredito. Mas, para todo caso, acredito que já tendo falado um pouco de expectativas para o futuro de Jujutsu e sobre a data do filme, vamos logo falar agora sobre os últimos episódios e o que me impressionou. Começando a exaltar o ponto principal, que é o motivo do porquê eu tanto quero falar hoje sobre Jujutsu com vocês, eu acho que devemos falar sobre Fushiguro Megumi. Afinal, ele demonstrou uma técnica de alto nível, uma técnica à la Gojo Satoru Sensei e Sukuna-sama. É interessante porque o domínio de expansão incompleto foi uma técnica que deu sequelas no seu corpo, a gente viu isso da forma como foi evidente, porém é interessante que ele se tornou praticamente imparável para derrotar uma maldição de nível especial que era muito semelhante à maldição que o Itadori no passado não conseguia. Provavelmente veríamos diferença no momento atual, o Itadori conseguiria exterminar de uma maneira muito mais fácil. Porém, naquela época, a gente soube toda a atmosfera, o quão difícil era, então é interessante porque era uma maldição de nível especial que tinha o poder do Sukuna dentro de si. Então é interessante que a maneira como o Fushiguro mostrou seus Shikigamis conforme conduzia sua velocidade e seus ataques, e fez com que técnicas tão óbvias ficassem meio que desnecessárias de serem prestadas atenção, foi o que fez com que saísse em sua vitória. Então é interessante, eu acho que foi o show do Megumi, a forma como ele ficou um pseudo louquinho, digamos que sozinho, foi interessante, a forma como ele mostrou o show dele e derrotou, digamos que o seu adversário, foi fenomenal. Com toda certeza foi uma das melhores lutas, ao ponto que o próprio Sukuna elogiou que ele está no caminho muito certo. É interessante frisar isso, porque a gente viu que o cansaço foi uma das sequelas de ter usado o modo de expansão incompleto, mas é interessante frisar porque caso ele continue, digamos que nesse risco de vida, porém indo a situações maiores, ele pode ficar muito mais poderoso, porque o próprio Gojo disse que ele tem potencial tanto quanto o Itadori. E é interessante frisar que é uma técnica diferente da que ele havia demonstrado, uma técnica que com risco de vida ele almeja a vitória. É bem diferente, como o Gojo diz, tem dois pontos: você dá a sua vida para ganhar e você tem um risco de vida para ganhar. Sério, foi fenomenal e tinha que ser exaltado, afinal a Mappa fez um ótimo trabalho, e devido a isso, a gente tem que ir para a parte de Nobara e Itadori. E chegando na conclusão, a gente vai falar de um combate muito épico, Nobara e Itadori versus os irmãos de Choso. É interessante porque o ponto alto nem vai ficar para as técnicas surreais, e sim pela reflexão que foi demonstrada. Afinal, a gente vê que a forma com que Nobara consegue conduzir isso é uma forma madura e mais rápida, porém é o oposto, digamos que, do Itadori. Querendo ou não, isso ainda mexe com ele, é algo difícil, são vidas humanas que geram nas lágrimas de outras pessoas que se importavam com as vidas que ele acabou tirando. É interessante isso, porque não era uma maldição
produção, ele percebe isso depois, como ele pede desculpas, mas era necessário que ele fizesse isso para que outras pessoas não sofressem essas consequências. Então é interessante, eu acho que ficou muito bacana a conversa com que o Itadori teve com a Nobara, e eu acho que o ponto alto, agora indo para a animação que foi surreal, foi muito da hora ter visto o golpe em conjunto da Nobara com o Itadori. Eu acho que foi uma das cenas mais épicas de Jujutsu, e eu acho que é interessante porque o Itadori é um dos únicos protagonistas que nunca tem, digamos, um holofote lutando sozinho. Eu quero que você perceba isso. Normalmente ele sempre tem que estar com alguém para ter uma luta épica. Com Todo foi assim, com a Nobara foi assim, com Mahito vai ser assim. Se você for ver o vídeo do incidente Shibuya, então toda luta ele tem alguém. Ele nunca meio que dá conta do recado assim sozinho. E a gente sabe que ele tem diversos combates mais humildes, onde ele arrasa sendo um ótimo protagonista, mas a gente vê a dinâmica do protagonista. Ele não é quem proporciona cenas muito épicas sozinho, e sim em colaboração. É interessante frisar isso. Afinal, a gente viu que Fushiguro, sozinho. Gojo Sensei, sozinho. Nobara, colaboração, né? Mas você vai percebendo, até mesmo conforme o mangá avança, o Itadori tem lutas épicas, porém as mais épicas sempre são em colaboração. E isso, de certa maneira, não é ruim, mas é um ponto peculiar. E de certa maneira pode ser elogiado em alguns momentos, como em alguns momentos a gente também torce para ver o protagonista pegar as coisas sozinho. Também tem esse ponto. Mas, para todo caso, acredito que eu deveria falar isso, por conta que é um dos pontos que eu já tive como impressão e que eu tinha que destacar, porque é uma dinâmica de Jujutsu que pode ser odiado ou amado. A partir disso, vemos que praticamente o anime se conclui, por conta de que Gojo Sensei telefona pro Megumi, que estava com as duas crianças num shopping carregando compras da Nobara, e é interessante porque uma missão super secreta vai se iniciar. E a partir desse momento, vemos que Mei Mei finalmente faz seu debut no anime, tendo recebido mais de 10 milhões de Gojo Sensei. Qual o objetivo dessa missão super secreta? Então, assim se conclui com expectativas para a segunda temporada. Sem dúvidas, uma temporada fenomenal para uma das obras mais inovadoras da Shonen Jump. Eu acho que Jujutsu Kaisen veio para mostrar uma obra diversa, uma obra não tão clichê, mas uma obra muito bacana. Gojo Sensei rouba os holofotes. Fushiguro Megumi, um aliado do protagonista muito interessante. Nobara, a Girl Power que precisávamos para anime shounens, ou melhor dizendo, a Girl Power. E o Itadori possui, digamos que, moldagem de shounen, mas também sua personalidade própria, o que faz com que ele seja muito fenomenal, mas não sendo tão clichê, ele meio que perde o brilho dele, ele acaba deixando para quem está ao seu redor ter mais brilho. Ainda assim, é uma obra fascinante que deve ser aplaudida, deve ser elogiada. Eu acho que a sua reflexão sobre vidas humanas é o grande ponto desse personagem, e por isso deve ser frisado a importância do último episódio e a forma como as pessoas ao seu lado, ao seu redor estão lidando com isso. Eu acho que o clichê, a sua narrativa de ser o hospedeiro do Sukuna é interessante, porque acaba fazendo com que diversas criaturas surjam e assim acabem matando vidas humanas, e ele seja meio que o causador disso, por se apoderar do Sukuna, por estar vivo. Então, diante disso, os outros dedos acabam se manifestando e assim outros espíritos acabam se possuindo. Então é interessante, foi um ponto muito alto, e acontece que o Itadori meio que se preocupa com quem está ao seu redor e não quer informar disso. E devido a isso, a gente vê que é interessante que, ao modo que ele quer salvar vidas, ele é o causador de vidas que são tiradas. Então é um ponto muito bacana essa reviravolta para a cabeça, para o amadurecimento do protagonista. Mas outro ponto interessante são, digamos que, espíritos amaldiçoados em certos casos, que já iriam se despertar e já iriam fazer atrocidades, como a gente viu no arco da ponte. É interessante que o Fushiguro sabia de tudo do Sukuna, do Itadori, porém, como ele disse, ele só foi no gatilho de algo que já iria acontecer, e por isso ele não diz para o protagonista isso, como o protagonista não diz o que o Sukuna falou para ele. E é interessante porque ambos tentam fazer uma preocupação mútua para não preocupar um ao outro. É interessante, deve ser frisado isso, pelas condições que ambos vivem, pelas convicções que eles têm. Então, sério, é fenomenal, eu gosto muito disso. E deve ser frisado que o Sukuna cada vez mais está ficando mais forte, porque ele se alimentou do dedo indiretamente, enquanto o protagonista inocentemente iria pegar. Então foi muito engraçado essa cena. E a partir disso, é expectativa criada, porque a gente vê que os alunos do Gojo Sensei estão tendo muitas ótimas instruções para conseguir fazer ótimas batalhas, mesmo sendo calouros. No final, a gente viu que o Todo e a Meme conseguem colocar eles para feiticeiro de primeira classe, o primeiro nível, e vemos que assim eles vão avançando cada vez mais. Então, não tem como, Jujutsu Kaisen teve uma conclusão incrível, expectativas pro futuro da obra, seja para o mangá que está no período Dark, seja para o filme que vai ser muito da hora.
e também para a próxima temporada, que vai ter muito Gojo Sensei. Então a gente chega naquela pergunta clássica: Haru-senpai, o que podemos esperar para a próxima temporada de Jujutsu Kaisen? Para a próxima temporada de Jujutsu Kaisen, eu diria que a expectativa mega criada. Eu quero que vocês tenham noção que a gente vai ter o passado do Gojo Sensei. E sério, se você acha que ele já é um God, você vai ver um God na sua juventude. Ou seja, ele pode ser muito mais poderoso, vai por mim. É interessante porque teremos plots de personagens muito importantes que apareceram nessa primeira temporada, como o Geto. É interessante por conta de que, dependendo até onde eles vão ir, a gente pode ver alguns casos envolvendo Bem-Mei, envolvendo Itadori, até chegar no famoso incidente de Shibuya, que eu gostaria de acreditar que vai ser material para a terceira season. Mas até lá é esperar, é ter paciência, mas muita coisa vai acontecer, muita tragédia, muita dor e muitos momentos peculiares de alegria. Então você já sabe que, tendo novas informações, mais curiosidades, mais Jujutsu Kaisen, a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Jujutsu Kaisen Mata Na!